Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Aurélia Souza e hoje é uma honra poder participar desse seu canal contando-lhe a história da meia-noite. Eu tenho detalhes fantásticos e incríveis dessa história que eu vou contar. Mas antes, sabe, Paulinho, eu gostaria de chegar a cada um que acompanha o teu canal e fazer um convite. Agora que nós estamos no inverno brasileiro, queria convidar as pessoas para virem conhecer em Santa Catarina um lugar maravilhoso. Chama-se Urubici, Santa Catarina, Urubici. O mais atraente de Urubici é que é a cidade mais fria do Brasil. Até neve cai aqui. Às vezes a pessoa fala assim: puxa, eu gostaria tanto de conhecer a neve, então eu vou ter que ir para o exterior. Não, gente, não. Existe um lugar no Brasil, aqui, Urubici, Santa Catarina, que é o lugar mais frio do Brasil. Até neve cai por aqui. Aqui tem um rio maravilhoso, um rio de montanha. Muita gente fala assim: nossa, eu queria conhecer um rio de montanha. A água é gelada, gente. A água é fria, chama-se Rio Canoas. O Rio Canoas, inclusive, tem opções maravilhosas para você se hospedar. Pousada com 6 quartos. Essa pousada da qual eu falo, eu conheço, já estive algumas vezes lá. É uma pousada que tem 6 quartos, sendo 4 suítes. Esse hotel tem capacidade até 14 pessoas, é um hotel muito aconchegante, muito família. É um lugar espetacular, maravilhoso. Então, sabe, Paulinho, eu considero esse teu canal aqui no YouTube, além de ter histórias interessantes, é um canal bacana porque a gente aprende muito. Como é que é um canal que espalha notícia, boa notícia, espalha cultura, sabe, não tem aquele ar professoral, mas acaba ensinando a tanta gente. Então hoje eu quero contribuir um pouquinho, além da história que eu tenho para contar, convidar as pessoas para que venham conhecer Urubici. Você vê que até o nome, né, Paulinho? É meio difícil de falar, né? Porque é pouco divulgada a cidade, mas é a cidade mais gostosa e fria do Brasil. Fica na Serra de Santa Catarina, na Serra Catarinense. As belezas naturais, as cachoeiras, as cavernas, os cânions, as serras. Coisa mais linda, tem o Morro da Igreja, é considerado o local mais frio do Brasil. O Morro da Igreja, a gente sobe nele, é o lugar mais frio do Brasil. Urubici despontou como principal destino aqui da Serra Catarinense. Eu tô convidando as pessoas. E aqui, agora é que entra a história da meia-noite. Aqui tem uma história, dizem que é lenda, mas eu garanto para você, eu, Aurélia, garanto. Eu já escutei, Paulinho, então eu posso ter a certeza absoluta daquilo que eu vou afirmar, não é que me contaram, eu já escutei. Eu vou contar para vocês. É uma história real, tem gente que diz que é lenda, acontece aqui. E tem muita gente que fica penalizada com essa história, porque ela é muito comovente. Muito comovente mesmo. Alguém já ouviu falar do bebê aqui do Rio Canoas, aqui em Santa Catarina, aqui na Serra, aqui em Urubici? Já ouviu falar? É uma história de arrepiar.
e faz com que pensemos a respeito de tudo que acontece à nossa volta. Eu vou contar essa história nos detalhes, na história da meia-noite. Diz assim a história, Paulinho. Na localidade de Consolação, algum tempo atrás, diz que tinha uma adolescente, e essa adolescente, ela tinha um namoradinho e começaram a transar, e essa adolescente engravidou. Não, o bebê não era planejado, você imagina. Ela adolescente, o rapaz também, e ela acabou engravidando. Não era uma gravidez desejada. Eles não estavam preparados para assumir a paternidade de uma criança. Ela estudava, o rapaz estudava. Então a moça tinha um pai extremamente bravo, mas sabe aquele catarinense enérgico, rude, bravo? A moça tinha certeza absoluta que se o pai dela sonhasse que ela não era mais virgem, meu Deus do céu, ele seria capaz de matar quem lhe tivesse tirado a virgindade e judiar muito dela. Agora, se o pai dela sonhasse que ela estava grávida, ela nem sabe do que ele seria capaz. Então ela tinha muito medo do pai. O que ela fez, essa mocinha? Essa mocinha, que tinha por volta de 14, 15 anos, ele escondeu o quanto pôde esconder aquela gravidez dela. Especialmente ela escondia do pai, né? Também da mãe, mas especialmente do pai e da vizinhança toda. Então, durante toda a gravidez dela, ela procurou, sabe, alguém que dissesse assim: puxa, eu assumo essa criança. Eu posso, por exemplo, ficar com essa criança depois que ela nascer. Ela procurou muita gente, porque a intenção dela, segundo a história é contada assim, a intenção dela não era que o bebê morresse, ela não queria abortar, ela queria que o nenê nascesse. Ela estava conseguindo disfarçar a gravidez, só que obviamente ela não poderia aparecer com esse bebê em casa, de jeito nenhum. Não daria para ela surgir com o neném em casa. Então, disfarçar a gravidez não era problema, ela estava conseguindo, com muito elástico, com muita coisa prendendo na barriga, ela era muito magrinha, então ela conseguia numa boa levar avante a gravidez, só que ela queria que alguém assumisse o bebezinho. No entanto, não apareceu ninguém que pudesse assumir o filho assim que ele nascesse e criá-lo. E ela morria de medo do pai. Morria de medo do pai. A ideia inicial dela era sair da cidade de Urubici. Ela poderia ir para um outro recanto, né, para que lá ela pudesse ganhar um nenê. Mas ela tentou de tudo, diz que o rapazinho inclusive tentou também ajudá-la, mas não teve ninguém, absolutamente ninguém, que se interessasse pelo nenê. E a gravidez foi avançando, e houve um detalhe: eu acho que o bebê resolveu se antecipar no seu nascimento, não chegou a completar o período de 9 meses, e o bebezinho, de repente, ele começou a nascer. A moça começou a sentir as fortes dores para o parto. Foi batendo aquele desespero, vocês imaginem. Uma moça de 15 anos, agora que ela ia dar luz, né? Ela engravidou quando tinha 14, mas agora que ela ia dar luz, ela estava com 15. Então bateu aquele desespero, ela ainda tentando procurar alguém que pudesse adotar a criança após o nascimento. Infelizmente não tinha encontrado ninguém que pudesse ajudá-la. Desesperada, essa moça, quando já não acreditava mais em nada, em nenhuma outra opção, então ela correu para as margens desse rio que nós temos aqui. É o rio de água mais gelada do Brasil, Rio Canoas. Então, nas margens do rio, dentro assim do mato, ela conseguiu ela mesma ter o bebezinho, ela mesma teve o nenê, ela mesma cortou o cordão umbilical e, devido até aquele momento chamado de momento puerperal, é um momento psíquico muito difícil para as mulheres. Inclusive, a mulher que comete qualquer crime nesse momento é um crime que é inimputável, porque a própria justiça reconhece que todos os hormônios femininos alteram o psique, alteram a cabeça da mulher, alteram o cérebro da mulher.
Então, naquele momento, nasceu o bebê, ela própria realizou o parto, vocês imaginem a luta dessa menina, 15 anos. E aí, num momento de loucura, de nenhuma lucidez, ela olhou para as águas geladas daquele rio Canoas, o rio Canoas daqui, dessa cidade que eu estou hoje divulgando para vocês, Urubici. Ela olhou para aquelas águas geladas, ela falou com ela mesma, vai ser aqui que eu vou deixar o meu filho. Então ela pegou o bebezinho recém-nascido, daquelas águas frias, era junho, água quase congelada, e foi ali que ela afundou o bebezinho. Quando ela colocou parte do corpinho do nenê, diz que ele abriu um choro sentido, aquele choro de recém-nascido, mas muito forte, um choro muito forte, e ela foi afundando aquele bebê na água, foi afundando até que o bebê se afogou naquelas águas geladas. E quando ela viu que o bebê não mais tinha qualquer tipo de movimento e nem choro, ela deixou o bebê e fugiu dali, atormentada pelo remorso já. Que a mãe, quando faz isso, imediatamente é tomada pelo remorso. E aí foi tomada pela dor, e essa moça sumiu. Não apareceu mais para a família dela, não apareceu mais para o rapaz que a engravidara, não apareceu na cidade de Urubici, de vez em quando eu me atrapalho, na cidade de Urubici, esse é o nome correto, né? Na cidade de Urubici, nunca mais ela foi vista, ela simplesmente desapareceu, sumiu. Ninguém sabe o destino que tomou essa moça, porque a família jamais teve qualquer notícia dela. Essa é a história. Hoje, e isso eu vivi, eu ouvi, não que eu tenha visto, mas eu ouvi. Hoje, quem passa pelas imediações do rio Canoas, se for de noite, durante a escuridão da noite, escuta o choro inconsolável de um bebê recém-nascido, um RN. Um choro inconsolável, um choro sentido de um nenê recém-nascido, um choro cortante. Esse coro agitado, ele se levanta, é como se ele se levantasse da água do rio, e aí é um choro que clama por um socorro. Não se diz a palavra socorro, porque é um bebê, mas é como se o choro traduzisse um grito de socorro. E eu já escutei, eu já ouvi, muitos já foram à procura desse nenê. As pessoas, aquelas que não têm a informação exata, elas ficam tão penalizadas com aquele choro de bebê e assustadas, porque o choro causa em quem escuta uma sensação também de desespero, até de impotência. Então a pessoa fala, meu Deus, eu preciso encontrar esse nenê, onde é que ele está? Então a pessoa fica desesperada, começa a procurar o bebê, obviamente que não encontra. Quanto mais se procura pelos barrancos, é na barranca do rio Canoas, quanto mais se procura naquele mato, nos barrancos, mais forte fica o choro. O choro fica mais nítido, fica mais forte. E mais forte também se torna a sensação de angústia e de piedade de quem está tentando ajudar o nenê. A pessoa fica desesperada. Quem ouve o choro desse nenê do rio Canoas costuma deixar às margens do rio um pouco de leite quente. É uma tradição que se formou aqui na cidade de Urubici. Então as pessoas que já convivem aqui, que já sabem dessa história, quando elas querem ajudar esse nenê, o que elas fazem? Elas esquentam leite, algumas colocam em mamadeira. Então é muito comum, você acha muita mamadeira nas margens do rio. Eles colocam, faz uma mamadeira de fato. Tem gente que faz até um mingau, sabe? De um leite quente, coloca flores juntas, roupinha de nenê. Eles compram roupinha de recém-nascido e colocam ali nas margens do rio. Inclusive, isso aconteceu com uma prima minha, ela chama-se Valdete. Essa Valdete foi informada de que muita gente obtinha graça fazendo isso, assim. Sabe, preparando a mamadeira com leite quente, levando flores, levando roupinha de RN, roupinha de frio de RN, de recém-nascido, e junto também uma colônia. A Valdete escutou falar. E a Valdete precisava de um
de uma graça. Eu lamento não colocar aqui, porque eu não conversei com ela antes de escrever, então de repente não sei se ela me autorizaria a falar sobre a graça que ela precisava. E aí ela fez esse pedido, a Valdete fez esse pedido, ela fez um mingau, colocou na mamadeira, fez tudo, pegou a roupinha de RN, flores, uma colônia, levou nas margens do rio e creiam, ela obteve a graça, obteve. Então a partir daí, não foi a minha prima Valdete a primeira, mas a partir do aparecimento, do surgimento desse choro, que muita gente faz isso. Então se tornou mais uma atração da cidade. Então observa, hoje talvez eu esteja divulgando algo que fica por aqui, sabe, Paulinho Boa Pessoa, fica aqui na região. Quem vive aqui em Santa Catarina e conhece o Urubici sabe dessa história. Pessoal que mora aqui na região, que é de Urubici, sabe, lógico, da história, do Rio Canoas, do bebê, do choro do nenê. Mas no Brasil, eu duvido que as pessoas saibam. Então eu queria divulgar, através do teu programa, que é muito ouvido no YouTube. Eu fico impressionada com o número de pessoas que acessam e escutam as histórias. E hoje eu quero ir um pouquinho além, dizer que eu escutei, o choro do nenê é coisa de impressionar. Eu fiquei impressionado. Você sabe que eu escutei o choro do nenê? Eu me lembro que eu saí com o meu marido, eu e meu marido ouvimos. O meu marido chama-se Tadeu. E saí eu e o Tadeu, era de noite, nós saímos já com esse objetivo. Um gelo, Paulinho, um frio, porque aqui é o lugar mais frio do Brasil. Por volta de 11 horas da noite nós começamos a escutar o choro. Ele abriu a janela do carro para a gente poder ouvir. E teve uma hora que ele teve que fechar a janela do carro, porque o choro foi ficando forte. Nós ficamos impressionados. É uma história que eu vivi de perto. Ainda não fiz, mas um dia eu quero fazer, o que muita gente já faz, que é levar às margens do rio, o leite quente numa mamadeira, as flores, a roupinha de RN, uma loção, também fazer um pedido. A minha prima já fez e obteve a graça. Então hoje eu estou contando essa história da meia-noite. Essa história que tem fama de ser lenda para alguns aqui na cidade, mas que eu digo é real porque eu já ouvi esse choro. Amigo, agradeço demais a oportunidade que você me deu de divulgar a cidade mais fria do Brasil através do seu canal. Ao mesmo tempo em que eu me coloco à disposição das pessoas. Quero que muita gente fale comigo através dos comentários, que eu estarei aqui às ordens de todos vocês. Obrigado por tudo.